Estimados cursistas, é um enorme prazer estar presente com vocês neste ambiente virtual. Meu nome é Ariadne Gonzaga. Sou pedagoga, especialista em docência do ensino superior e mestre em ciências da educação. Bem-vindos à nossa disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Nesta disciplina, discutiremos questões sobre os fundamentos psicopedagógicos, os campos norteadores da ação da psicopedagogia, a concepção do desenvolvimento, as teorias e os processos básicos do desenvolvimento humano, as bases fisiológicas do comportamento humano e também falaremos sobre o desenvolvimento do juízo moral da criança. Teremos oportunidade, no decorrer da disciplina, de estudar como nascem e como desenvolvem as funções psicológicas que distinguem o homem de outras espécies, pois teremos como principal objetivo contribuir com a sua compreensão do processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes que cursam a educação básica, tornando assim mais eficaz o desempenho de uma função enquanto professor inserido no contexto do processo ensino e aprendizagem. O curso de pedagogia nos proporciona um leque enorme de oportunidades, que depende exclusivamente do nosso caminhar perante o período em que estamos aqui na graduação. Lembremos sempre que quem faz o curso são vocês, os alunos, principalmente quando existe uma interatividade, como é o caso da nossa modalidade na EAD. Sendo assim, nesta primeira unidade, veremos as teorias sobre o desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital, apresentando discussões sobre as teorias do desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital, procurando caracterizar a psicologia evolutiva, apresentando as oportunidades, as principais contribuições das teorias do desenvolvimento humano. Vocês terão oportunidade de estudar sobre as contribuições do behaviorismo, da psicologia evolutiva, representada por Freud e Piaget. Tomará conhecimento dos estágios do desenvolvimento cognitivo, formulado por Piaget e Erikson. Nesta mesma unidade, você tomará conhecimento da teoria psicogenética interacionista, apresentada por Vallon, e das discussões de Vygotsky sobre o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Ao avançarmos para a unidade 2, apresentaremos uma análise do comportamento da criança nos aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e moral. Essa unidade ela será iniciada com discussões a partir da concepção do ser humano, discutindo sobre o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social e da personalidade na primeira e segunda infância e na terceira infância também. Falando das emoções e da personalidade, tendo a oportunidade de descobrirmos sobre as dimensões do temperamento humano, contando com as explicações genéticas e biológicas. Ainda nesta unidade, será discutido sobre o desenvolvimento do juízo moral da criança, a partir das contribuições de Piaget e de Romberg sobre o desenvolvimento moral. Já na unidade 3, apresentaremos uma análise do comportamento humano na adolescência, destacando os aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e morais, que serão apresentados em forma de um breve conceito do que seja adolescência, abordando a adolescência na sociedade moderna. Discutiremos sobre as mudanças físicas, sobre o desenvolvimento cognitivo e do raciocínio moral nesta fase. Apresentaremos discussões sobre a identidade, comportamento social e sexualidade na adolescência, dentre outros problemas que implicam o desenvolvimento dessa etapa no ciclo vital. Os objetivos que temos a intenção de desenvolver durante o estudo da nossa disciplina serão discutir sobre os conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento com repercussões na educação, identificar os princípios das teorias piagetiana
Identificar os estágios do desenvolvimento humano nas teorias, explicar as fases psicossociais pelas quais o sujeito passa em suas contribuições psíquicas, com base na teoria psicanalítica. Identificar a importância da interação para o desenvolvimento humano. Apontar o valor das interações sociais em sala de aula e suas implicações para o processo de desenvolvimento humano. Conceituar adolescência e identidade, identificar limites impostos pela sociedade atual na educação do adolescente. Estimado cursista, é de grande importância o seu esforço e dedicação ao realizar as leituras recomendadas, estar sempre presente nos fóruns de discussão, realizar as atividades avaliativas com atenção e segurança, participar do seminário da disciplina, momento em que será discutido e compartilhado todo o nosso aprendizado. Boa sorte, estarei sempre presente com vocês no AVA. Contem comigo e vamos agora dar início à explanação da unidade 1. Teorias sobre o desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital. Caracterização da psicologia evolutiva. O campo do desenvolvimento humano constitui-se do estudo científico das mudanças ocorridas com seres humanos, bem como das características que permanecem razoavelmente estáveis ao longo da vida. Estudar o desenvolvimento significa conhecer a história do homem desde o seu nascimento e mesmo antes dele, concepção e fase intrauterina, até a sua morte. Compreender o que ocorre em cada idade, o que caracteriza cada fase. A psicologia evolutiva, ela se caracteriza por um pluralismo de perspectivas teóricas. Dada a diversidade dos seus conteúdos e idades com as quais trabalhamos. Muito bem definida por Palácios. Aqui aparecemos Palácios escrito de uma forma equivocada pela digitação, mas nós trabalhamos escrevendo Palácios de uma forma conjunta. A partir desse momento, e pelo menos até que comecem a ocorrer juntas certos números de mudanças relacionadas ao envelhecimento, a maturação, veja bem, a maturação, ela impõe muito pouco ao desenvolvimento psicológico. Vejamos. Por isso, até a puberdade, conseguimos relacionar as idades mais concretas e reduzidas às etapas do desenvolvimento. Mas, a partir daí, a ligação com as margens de idade concreta se torna complicada, já que inúmeros fatores pesarão, como a cultura, por exemplo, segundo Palácios também. Está vendo aqui a nossa escrita diferenciada? A psicologia evolutiva compreende que o desenvolvimento humano se dá por períodos ou etapas. O período pré-natal, a primeira infância, que é de 0 a 2 anos. Os anos da educação infantil, que são de 2 a 6 anos. Os anos do ensino fundamental, que são de 6 a 12 anos. A adolescência, que é de 12 a 20 anos. Maturidade, aproximadamente dos 20 até os 65 a 70 anos. E a velhice, a partir de aproximadamente 65 a 70 anos. Nestes períodos, acontecem mudanças importantes com o ser humano, mas elas não ocorrem rigorosamente nessas idades, pois existem variações individuais no processo. Por exemplo, uma menina poderá ter a sua menstruação, que é menarca, com 9 anos. Então, ela estará na puberdade, mesmo com 9 anos de idade. Então, vejamos, se ela pode estar com 9 anos de idade
já na puberdade, então nem sempre esse ciclo vital nós podemos levar ele, né, a ferro e fogo. Nós não podemos contar como sendo aqui uma estimativa. Nós só vamos realmente saber desse ciclo vital, como ele ocorre, a partir do que for acontecendo com as alterações orgânicas, o que vocês estão vendo aqui na disciplina, orgânicas, físicas, morais, não é? Vejamos. O desenvolvimento humano depende basicamente, lembre-se do que nós falamos na lâmina anterior. O desenvolvimento humano depende basicamente de 2 fatores. Maturação. O que é a maturação? É um processo biológico, é o aspecto inato do desenvolvimento e refere-se ao crescimento de células, tecidos, músculos e órgãos. Depende também do ambiente, que engloba todas as experiências vividas pela criança e oriundas do meio circundante, a alimentação, as doenças, a educação, a influência dos pais. O desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade, mas, para efeito de estudo, costuma ser abordado a partir de 4 aspectos básicos. Vejamos, 4 aspectos básicos. Aspecto fisiomotor, que refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, raciocínio. Aspecto afetivo, emocional, é o modo particular de um indivíduo interpretar suas experiências. E, enfim, o aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem outras pessoas. Vamos agora falar um pouco das principais teorias do desenvolvimento humano. Essa figura que eu mostrei anterior é uma figura gestaltiana, né? É uma figura relacionada à psicologia de Gestalt. Essa psicologia de Gestalt, ela foi uma das primeiras correntes científicas que surgiram na psicologia. Atualmente, o seu conhecimento já está assimilado, porém a sua abordagem no estudo da percepção foi, sem dúvida, revolucionário. Além disto, embora os psicólogos da Gestalt sejam menos conhecidos no estudo do desenvolvimento, a verdade é que eles também se destacam nesse campo. A psicanálise. A psicanálise é uma corrente de pensamento com um pai muito conhecido, que é o Freud. Freud, na sua abordagem, enfatiza os impulsos inconscientes e seus efeitos sobre o nosso comportamento. Embora não tenha utilizado um método científico e os seus postulados careçam do princípio da parcimônia, teve um grande impacto no estudo do desenvolvimento e suas teorias causaram uma revolução em relação à concepção que a psicologia tinha a respeito da infância e da adolescência. Em relação ao desenvolvimento humano, essa teoria considera que isso acontece porque a criança precisa satisfazer uma série de necessidades. Em cada estágio evolutivo que ela vai ultrapassando. Portanto, classifica o desenvolvimento em uma série de etapas de acordo com a forma como a satisfação dessa série de necessidades é estabelecida. A psicanálise também colocou grande ênfase na importância da sexualidade em todas as etapas do nosso desenvolvimento, incluindo as primeiras fases. Behaviorismo. O behaviorismo
Ele nasceu em resposta à reduzida atitude científica da psicanálise. Ele é extremamente positivista. Tudo que não pode ser medido diretamente está fora do estudo da psicologia. Portanto, eles apenas estudavam a relação entre os estímulos percebidos e os comportamentos que comprovavam, ignorando qualquer variável intermediária que não pudesse ser medida. Para os behavioristas, o desenvolvimento somente é entendido com com os diferentes tipos de aprendizagem que são consideradas neste contexto. A criança nasce com uma série de respostas incondicionais e inatas, que através da experiência vão associando a outros estímulos. Através de processos muito simples, gerando a multiplicidade de comportamentos complexos. O problema dessa teoria do desenvolvimento é que ela pode ser considerada demasiado reducionista. A psicologia cognitiva. Ela surgiu como uma reação ao behaviorismo. Principalmente como uma reação mesmo. Por quê? Ela se preocupa com o estudo dos processos internos que podem acontecer entre um certo estímulo e um determinado comportamento. Estuda os processos mentais que estão por trás do comportamento. E aí que nascem as perspectivas computacionais e conexionistas do cérebro humano. Hoje, a psicologia cognitiva, vejam bem, ela é a perspectiva com maior apoio, especialmente na Europa. Quanto ao estudo do desenvolvimento, a psicologia cognitiva, ela sugere que o indivíduo é um produtor de informação, que constrói representações internas de como é o mundo. A sua postura se aproxima de Piaget e Vygotsky, devido a este princípio construtivista. No entanto, ao definir os processos como associativos, se afasta deles para se aproximar mais do behaviorismo. Piaget, nosso querido Jean Piaget. Piaget é uma das grandes referências das teorias sobre o desenvolvimento humano. Ele é considerado um dos pais do construtivismo. A partir da ideia, viu, gente, de que a criança constrói o seu mundo à sua maneira. E ele tem mesmo a sua maneira própria de construí-lo. E é baseado nos problemas que surgem. A sua teoria sobre o desenvolvimento se concentra na formação dos conhecimentos. Uma vez que ele parte da ideia de construir o mundo da sua forma. Ele, então, é altamente construtivista. Através de sua perspectiva construtivista, elaborou uma teoria que dividiu o desenvolvimento em uma série de etapas. Essas etapas são universais e todos os indivíduos passariam por elas em idades semelhantes. Erik Erikson, outro teórico importante, foi o Erik Erikson, de orientação psicanalítica, fundamentalmente, que formulou a teoria psicossocial do desenvolvimento, composta por 8 estágios, que vão do nascimento à velhice. Erikson dá especial importância ao período da adolescência, devido ao fato de ser a transição entre infância e idade adulta, em que se verificam acontecimentos relevantes para a personalidade adulta. Nesta teoria, cada estágio contribui para a formação da personalidade total. Princípio epigenético. Vamos ver o que é isso lá na frente. Sendo todos importantes por isso, como cada criança tem um ritmo cronológico específico, não se deve atribuir uma duração exata a cada estágio. O núcleo de cada estágio é uma crise básica, que existe não só durante aquele estágio específico.
Neste será mais proeminente, mas também nos posteriores, em níveis de consequências, tendo raízes prévias nos anteriores. Erickson apresentou os estágios em termos de qualidade básica do ego, que surge em cada estágio, descrevendo a ritualização peculiar de cada um. Estes estágios do ciclo vital, formulados em sua teoria, são: estágio 1, confiança versus desconfiança. Olha que interessante, gente. Estágio 2, autonomia versus vergonha e dúvida. Estágio 3, iniciativa versus culpa. Estágio 4, produtividade versus inferioridade. Estágio 5, identidade do ego versus confusão de papéis. Estágio 6, intimidade versus isolamento. Estágio 7, generatividade versus estagnação. Estágio 8, integridade do ego versus desespero. Bem, eu gostaria de lançar aqui para vocês um questionamento e, assim que possível, vocês podem estar mandando para a gente e a gente fazendo feedback com vocês. Qual a real importância de se estudar a psicologia evolutiva para a educação? Bom, vejamos quem vai acertar esse questionamento que, se lembrar bem, está lá no slide 1. Através do estudo da caracterização da psicologia evolutiva, podemos conhecer as mudanças ocorridas com os seres humanos, bem como das características que permanecem razoavelmente estáveis ao longo da vida, assim como conhecermos um pluralismo de perspectivas teóricas, dada a diversidade de seus conteúdos e idades com as quais trabalharemos no exercício do nosso trabalho. Pessoal, meus queridos cursistas, espero que vocês tenham gostado da nossa explanação da unidade 2. Lembre-se que estaremos no AVA e que lá iremos traçar discussões em que vocês possam estar postando as suas dúvidas, que estaremos lá para tentar saná-las. Foi um prazer.